Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Diga amém, glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite de poder estar com os irmãos e poder compartilhar a palavra do Senhor. E venho a este lugar, a este altar, com temor e tremor no coração. O bispo dizia nesse final de semana de festa que o coração dele, ele estava um coração com muitas emoções, dizia ele, né? Por 43 anos. E é tão lindo ver o mover de Deus aqui neste lugar, nesta igreja, e creio que nesta noite também não será diferente. O Senhor está aqui e que o Senhor tenha misericórdia e fale aos nossos corações e que possamos sair nesta noite com os corações avivados, cheios daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Te convido a abrir a Bíblia comigo no livro de Abacuque. Para alguns que têm dificuldade, é só você ir em Mateus, e aí depois você volta, é bem pertinho de Mateus. Ele é vizinho de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, um pouquinho antes de Malaquias, de Zacarias. Esta igreja é uma igreja de homens de fé. E meu sogro, pastor Arlindo, é um homem de fé. Eu tenho aprendido, bispo Rubens também, os heróis da fé neste tempo aqui em Nova Iguaçu. E eu quero aproveitar e confessar algo, que estar seguindo um herói da fé não é algo muito fácil. Meu sogro tem o hábito de tomar banho de água gelada quando acorda. Eu já brinquei com alguns irmãos em alguns lugares, mas hoje, quando eu acordei, era às 4 e pouco da manhã, para 5 horas, eu olhei para ela, a água, brincando, né? E ela olhou para mim, mas eu enfrentei aquela água gelada. Irmão, eu venci um grande gigante. Eu estou aqui para contar a história. Deus é fiel. Nós venceremos os nossos gigantes, entendeu? Em nome de Jesus. Mas vamos para Abacuque. A gente conta essas histórias para poder dar uma tranquilizada, entendeu? Então vamos a Abacuque, capítulo 3. Melhor dizendo, vamos capítulo de número 1, diz assim a palavra do Eterno, capítulo 1, de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Continua o profeta perguntando, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Irmãos, esta palavra ela é muito mais atual do que há 2.600 anos atrás. Todos os dias, quando nós abrimos no passado o jornal, ou vemos o noticiário na TV, ou quem sabe hoje abrimos os noticiários através dos nossos smartphones, nós percebemos que Abacuque é um profeta que fala também aos nossos dias. O seu nome é descrito como um abraço. Por que um abraço? Porque foi um homem que se colocou na brecha como intercessor pelo povo diante de Deus. Ele levantou um altar de intercessão
pelo povo de Judá. Então, irmãos, podemos perceber que este livro de Abacuque é um livro extraordinário. No livro de Abacuque, nós temos aquela palavra que os antigos usavam muito, no versículo de número 20 do capítulo 2, está o Senhor no teu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. No livro de Abacuque, nós temos também, no capítulo de número 2, nós vemos grandes textos, grandes referências, do nosso tempo. Pôr-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que meu Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Capítulo 3, aviva, ó Senhor, a tua obra. É um texto muito usado pelos avivalistas na Idade Média e também nos dias de hoje. Vemos que este livro destaca o diálogo do profeta para com Deus. Diferentemente dos outros livros de profetas maiores ou menores, que narra tempos futuros, mas esse livro, os 3 capítulos desse livro narra um diálogo de Abacuque com Deus, um pedido de favor de Deus ao seu povo. E o capítulo de número 3, um saltério, um hino muito cantado, o povo hebreu no Antigo Testamento. Irmãos, qual é o enfoque deste livro? Qual é a mensagem principal? O povo, na verdade, eles haviam negligenciado a lei do Senhor. Havia violência, insanidade, e com isso a liderança estava também corrompida. O quadro era caótico em Judá. Diante de um cenário insuportável, aquele profeta, ele se levanta com uma indignação no seu coração. Nós também vivemos dias em que enfrentamos lutas e adversidades, das quais são insuportáveis. Lutas e adversidades, vivemos tempos em que os homens, eles se matam uns aos outros, em que o domínio do mal aparentemente está vencendo, mas uma palavra que também Abacuque está nos ensinando é que o Deus que criou-nos, o Deus que criou essa terra, Ele ainda continua no controle de todas as coisas. O tema que eu sugeri para esta reflexão é: não pare, Deus está no controle. Confie, Deus está no controle. Faça algo didático, se você puder. Vira para quem está do seu irmão e com muito carinho diga assim: Deus está no controle desta situação. O profeta, ele reclama com Deus. O profeta, ele intercede, ele clama. E Deus responde, dizendo: eu estou ciente, Abacuque, do que está acontecendo. E eu estou levantando os caldeus para trazer juízo e justiça sobre Judá. Mas este profeta, que clamou no início, que não concordava com os problemas que Israel vivia, vendo a sentença de Deus, ele clama outra vez. Ele começa a clamar outra vez, dizendo: Deus, mas os caldeus, os babilônicos, eles são terríveis, eles
idolatram seu poder militar, eles tratam os seres humanos como animais, eles são muito ruins, Senhor. Mas Deus iria usar uma nação ímpia com o propósito de trazer justiça, conserto ao seu povo. O profeta, ele exige de Deus uma explicação. E ele diz: eu vou me colocar numa torre de vigia e eu vou esperar para ver o que o meu Deus dirá. Mas Deus lhe responde. Deus lhe responde, dizendo: Abacuque, escreve a visão. Eu te convido nesta noite para escrever uma visão, para colocar dentro do seu coração aquilo que Deus irá fazer na sua vida, aquilo que Deus está por fazer, aquilo que Deus executará para com o seu povo. E Ele também, como continua no controle, Ele é poderoso para fazer em nossas vidas. O versículo de número 3 diz: porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado. Do capítulo 2. Mas se apressa, espera-o, porque certamente não. Mas no versículo de número 2, do capítulo 2, o Senhor diz: o Senhor me respondeu e disse o quê? Escreve a visão e grave sobre tábuas, para que possa ler até quem passa o quê? Correndo. Deus então vai e manda o profeta escrever em tábuas a visão. Aquilo que Deus determinou vai se cumprir. Aquilo que Deus declarou como sentença de juízo vai acontecer. Mas o profeta, vendo o caos, vendo a situação, vendo a adversidade, vendo aquilo que estava acontecendo, ele ouve de Deus uma palavra, escreve uma visão, e ele ouve: eis o soberbo. Eis o quê? O soberbo. Deus já falando com as nações que iriam exercer juízo para com Judá. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas o versículo 4, ele continua dizendo: mas o justo, o caos está instalado. A advertência de Deus está lançada. Mas Deus não deixa o seu povo sem resposta. Deus não deixa o seu povo sem amparo. O profeta intercede e Deus ouve. E Deus declara: escreve em tábuas, porque há um povo, há alguém nessa terra, Abacuque, que viverá o meu justo pela fé. Vivemos em momentos sombrios, vivemos em momentos adversos, na política, na economia, mas Deus não perdeu o controle da situação. Não pare, confie, porque Deus aqui no meio de todo aquele caos, Deus está declarando algo através de Abacuque para que ele confiasse no Senhor. E vemos aí Deus também estabelecendo no decorrer do livro
julgamentos contra aquele povo. Todos aqueles que se levantassem contra o povo de Deus e que fossem soberbos, que vivessem debaixo da idolatria, que usava para afligir o povo com economias injustas, com trabalho escravo, que faziam abuso do álcool, Deus também iria julgar. Irmãos, Abacuque, ele reconhece que independentemente das circunstâncias mais adversas que ele estivesse enfrentando e vendo, mas ele cria num Deus que tinha o controle da história. E este Deus se comunica com ele, declarando, através do capítulo de número 3, que ele iria aparecer como foi para com o povo de Israel no Êxodo. Aqui temos uma oração, um cântico, a oração de Abacuque, que vemos Deus aparecendo em poder, vemos Deus salvando o seu povo, o seu ungido, Deus derrotando o mal, o Egito, e essa esperança, e é o que faz Abacuque iniciar o seu livro com um lamento, mas terminar o seu livro com um louvor a Deus, com alegria, com adoração ao Deus eterno. Irmãos, nós podemos aprender com este livro de Abacuque que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que zela pela sua santidade. O Salmo de número 1, ele nos declara, se você puder abrir comigo, bem rápido, voltando, o Salmo de número 1 declara algo extraordinário a respeito do justo. E você é esse justo, nós somos esse justo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém aonde? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. Nós somos esse justo. Nós somos este homem, esta mulher, que compreende que Deus é um Deus que zela pela sua santidade. E eu não posso jamais errar, entender qualquer outra mensagem em Abacuque como primária para as nossas vidas, que não seja o zelo de Deus pelo seu povo. O zelo e o amor de Deus pelo seu povo. Deus nos ama. Deus te confiou o Espírito Santo de Deus. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, em nosso lugar. Ele está presente entre nós. O Senhor é um Deus de santidade, e o pecado ele não terá. O pecador como inocente. Vamos abrir aqui, voltando na
capítulo 1, verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o quê? O culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Deus é bom, mas também Deus é justo. Estamos vendo guerra mundial, vimos na história recente, guerras, Rússia e Ucrânia, lá na África, várias guerras, pestes. Jesus disse que se esses últimos dias não fossem abreviados, em Mateus capítulo 24, verso 22, poucos se salvariam. As nações não passam na história dos seus anos sem que elas se levantem guerras. Nós precisamos nessa noite, debaixo da palavra e do temor de Deus, enviada a Abacuque, compreender que Deus é um Deus que zela pela sua santidade. Se você vive dissolutamente em pecado e acredita que Deus vai te abençoar, mesmo andando em pecado, nós precisamos olhar para esse texto e compreender que Deus está realizando a sua justiça. No início da igreja primitiva, o Espírito Santo estava com poder sobre a igreja, e vieram até os apóstolos, alguém mentindo acerca do valor que havia vendido uma propriedade, e diz a palavra que a pessoa morreu, e aquilo causou temor. Precisamos, irmãos, nos dias de hoje, compreendermos que Jesus Cristo veio para nos salvar, nos livrar da ira vindoura. Ele veio para morrer em nosso lugar. Nós somos incapazes de ir para a eternidade sem Cristo. Jesus é o nosso intercessor perante o Pai, mas Ele exige que nós tenhamos temor, reverência, e que possamos a cada dia nos distanciar do pecado. Esta é uma palavra, sobretudo, de cuidado com o pecado, cuidado com aquilo que te distancia de Deus, porque certamente isto não acabará bem para a sua vida. E Deus, com seu amor tão grande para com Judá, tinha um propósito naquela advertência, tinha um propósito. Ele desejava salvar o seu povo, ele desejava trazer para si. Por esta razão, o nome de Abacuque chama-se o quê? Abraço. Deus, Ele te abraça nesta noite, independentemente dos seus pecados. Independente dos nossos pecados, Jesus Cristo morreu naquela cruz, pelos nossos pecados, do passado, do presente, do futuro, e por esta razão, hoje, nós podemos cantar livremente, nós podemos adorar, nós podemos buscar a face de Deus, porque temos um intercessor perante o Pai, que se chama Jesus Cristo. Cuidado com o pecado. Cuidado com aquilo que te distancia de Deus. A palavra de Abacuque também não é somente uma palavra de advertência, mas também é um chamado de Deus para nós. É um tempo do justo viver pela sua fé. O texto que nós lemos diz que ele deveria escrever o quê? A visão.
E ele declara no verso 4, como foi mencionado anteriormente: eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua. Hebreus capítulo 11, verso 1, a palavra do Senhor, ela nos declara que a fé é a certeza de coisas que a convicção de fatos que não se veem. Se formos também olhar em Hebreus, irmãos, capítulo 10, o verso de número 35 a 39, a palavra do Eterno vai dizer: com efeito, tendes necessidade de perseverança. O 36. Mas o 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa. Ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá. Hebreus aqui está mencionando o que Abacuque declarou através daquela visão. Abacuque está aqui também de uma forma representada nesse texto. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Irmãos, eu tenho que ter cuidado com o pecado. Temer a Deus, viver em santidade, orar, ler a palavra de Deus. Mas eu também preciso encher o meu coração de fé. Eu preciso ser uma pessoa de fé. O caos que Abacuque estava enfrentando, talvez é o caos que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia. Esta tarde, eu estava enterrando um primo meu que morreu esta noite. Dormiu, teve um infarto e acordou na eternidade. O tempo que Deus está requerendo de fé, enquanto você está com vida. Porque depois que você morrer, Deus não exigirá fé de você. É neste tempo presente, quando você enfrenta os leões, como enfrentou Davi, no momento que você enfrenta os ursos da vida, Deus exige de você fé para vencer. Há algo, irmãos, que nós não podemos passar para o nosso irmão da igreja, para o nosso vizinho, para o nosso pai, para a nossa mãe. Há gigantes, há lutas, há adversidades que você terá que vencer pelo seu joelho no chão, pelo seu jejum, pela sua intercessão. Abacuque nos mostra que há guerras que não são vencidas pelo dinheiro do gerente do banco, que não são vencidas pela linguagem, pelo discurso que talvez você vai ter com o seu filho, porque ele está distante do seu coração, distante do Senhor. Mas Abacuque nos mostra que a oração, que a intercessão, que andar com Deus, exercer fé, é que de fato vai trazer vida àquilo que aparentemente está morto. O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. A fé verdadeira está descrita também lá em João, capítulo 3. E eu estou caminhando para o final. João, capítulo 3, e o verso de número 31 a 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é o quê? Terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho,
por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por... Irmãos, o Espírito Santo em abundância. O Espírito Santo, Deus derramou sobre nós em abundância. Não é por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu preciso depositar em Deus a minha total e completa confiança. O Pai, que é do alto, enviou o Filho. E ele confiou nas mãos de Cristo Jesus todo o propósito, todo o plano, todo o objetivo. E Jesus foi até a cruz, morreu por mim, por você. Eu creio, irmãos, que se Deus falou através de Abacuque que o justo viveria o que? Eu estou vendo aqui um grupo de homens e mulheres que vivem pela fé e verão a manifestação deste Deus Todo-Poderoso em suas vidas. Não pare! Deus está? Confia! Não pare não, meu irmão, Deus está no controle. Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo foi muito influenciado por Abacuque, uma das cartas que eu reconheço que é uma das mais teológicas do Novo Testamento. E ele diz assim, no capítulo 1, verso 16 a 17: pois eu não me envergonho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo... Esse Jesus é aquele que está entre nós e nos desafia diante dos conflitos, das adversidades, diante daquilo que eu não entendo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Você já orou, e há determinados problemas que não são resolvidos? Quem aqui não precisa levantar as mãos? Você orou, você jejuou, você falou, e nada acontece. Com Abacuque aconteceu a mesma coisa. Sabe o que mudou? É que o profeta mudou a sua visão em relação ao problema. Talvez esse problema que você chegou com ele aqui nesta noite é um problema que te incomoda, que te angustia, que te deixa perplexo, que você não aceita, que você não concorda. Eu vou pedir o pastor Otávio para orar por mim, porque esse problema vai ser resolvido esta semana. Mas passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quem já viveu isso? Não precisa levantar a mão. Eu termino com essa palavra
aquilo que Abacuque falou. Aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos, capítulo 3, verso 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto o quê? Alarmado. Senhor, não vai mudar. Judá não vai ser poupada. Juízo virá sobre o Judá. Mas, Senhor, então faça algo. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Jejue mais. Ore mais. Esteja mais na presença de Deus. E aí, ele vai terminando. Ele pede, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele falou, Senhor, tu vai exercer juízo. Mas faz assim, Deus, por favor. Lembra de misericórdia. Eu vou só parafrasear isso. Eu digo que eu aprendo com os heróis da fé. E meu sogro, tem hora que ele conversa com Deus que eu não entendo. Ele vai, Senhor, olha só, isso daí está acontecendo. Eu não entendo muito. O profeta, ele está mais ou menos assim. Ele clamou, ele falou de um jeito, quando ele tinha uma intimidade com Deus, mas chegou a Deus, e Deus resolveu que não iria mudar o seu decreto. Então ele mudou a sua visão a respeito do problema. E aí ele termina dizendo da forma como no início deste culto, e aí eu termino. Se você puder ler comigo, juntos. O versículo de número 17 a 19. Ainda que a floresça, ainda que a figueira, nem a fruto, nem o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu exulto no Deus da minha salvação, Senhor Deus e a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Não pare. Deus está no controle. Confie. Está garantido nas mãos de Deus. Deus é soberano. Então o profeta, ele resolve, ele decide, eu vou confiar então no Senhor. Eu vou confiar. Ele se colocou numa torre de vigília e ele declarou, figueira tem a ver com figos, doces, é vida. A videira são uvas, vinho, alegria. A oliveira, o azeite, óleo da unção. Unção do Espírito Santo. A terra que não dava o seu alimento é o sustento. Ainda que falte ovelhas, o leite, a lã, o gado, carne. Ele dá um grito de liberdade. Eu confiarei no Deus da minha salvação. Eu decido me alegrar no Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como da corda. Ele decidiu confiar. Irmãos, o profeta começou com choro, mas terminou com alegria. O profeta começou com assombro, mas terminou este livro com louvor. Ele iniciou com preocupação, mas terminou este livro com confiança. Ele começou com indignação, mas terminou seu livro com paz. Ele começou este livro com uma noite nebulosa, mas terminou com um dia ensolarado. Ele iniciou com tristeza, mas terminou este livro com consolo. Deus está vendo o início, Deus está vendo as nossas circunstâncias. Pode ser que a noite tenha entrado na sua vida alguma circunstância com choro, mas saia daqui nesta noite
com a certeza de um romper do amanhã. Não há impossíveis para Deus. Eu quero deixar muito claro que esta não é uma palavra de ânimo, coach. Deus, ele não está preocupado em realizar coach, mas ele está interessado em fazer com que seus filhos sejam maduros e aprendam, e possamos aprender a vencer cada batalha com vitórias. Nós vamos sair daqui nesta noite com esta palavra. Iremos sair daqui nesta noite com a vitória. Obrigado, pastor.